A paz do Senhor para nossos irmãos, nossos amigos. Nós estamos aí, comentando mais uma aula que vai ser explanada pelos professores agora no próximo domingo, no dia 21 de junho, a lição de número 12. Nós estamos chegando já ao final desse trimestre, penúltima lição de número 12, que tem como título A Reconciliação de Jacó com Esaú. No texto áureo, nós temos aqui o versículo 4 de Gênesis, capítulo 33, que nos diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Na verdade prática, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A leitura em classe encontra-se em Gênesis 33, versículo 1 a 10, que nos diz assim o texto bíblico: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as suas duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e os seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, e elas e os seus filhos inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Então nós vemos aí, esses textos bíblicos que nós acabamos de ler, que dão assim, um embasamento, ele é um pano de fundo para a lição de hoje. Na introdução, eu vou estar falando sobre o encontro e a reconciliação entre Jacó, Jacó agora já com o seu nome mudado para Israel. Então Jacó tem esse encontro com seu irmão Esaú. Se passaram cerca de 21 anos, mais ou menos. Então, o tempo de preparação na vida de Jacó havia terminado. Ele enganou seu irmão Esaú, foi também enganado pelo seu sogro Labão, e agora Deus manda Jacó voltar para a casa de seus pais, Deus manda Jacó deixar, Padã-Arã, e voltar para a casa de seus pais. Então Jacó pega suas famílias e seus bens e deixa Harã. No entanto, ele foi perseguido por Labão. Labão depois tomou conhecimento e iniciou-se a perseguição a Jacó. Alcança Jacó
na montanha de Gileade após 7 dias de caminhada. Então Jacó foi alcançado por Labão. Deus vira para Labão e fala: você não vai fazer nem mal nem bem para ele, né? E Labão não pôde fazer nada assim contrário a Jacó, não? Então, finalmente, chegou o dia de Jacó se encontrar com seu irmão para um acerto de conta. Jacó muito ansioso, muito temeroso, né? Bastante medo. Então, esse medo foi assim, atenuado quando Esaú sai ao seu encontro com abraços e beijos. É o encontro realmente pela a mente humana, indo pelo lado da mente humana, era um encontro que tinha tudo para dar errado. Né? Nós sabemos que Esaú ele prometeu que havia matar Jacó. Né? Foi exatamente por isso que Jacó deixou a casa dos seus pais e foi para Padã Arã, para fugir da ira de seu irmão. Então, um encontro que tinha tudo para dar errado. No entanto, a gente vê que Deus trabalhou não só no coração de Jacó, mas também no coração de Esaú, e aí fazendo com que esse encontro fosse um encontro diferenciado daquilo que poderia ser se não houvesse essa transformação entre ambos, né? Entre Jacó, quando lutou com o anjo, e com Esaú também, né? Que provavelmente esses 20 e tantos anos de separação, deve ter batido a saudade do seu irmão, né? Deus trabalhando no seu coração, e ele viu que não compensava manter um ódio, né? Então, esse encontro foi um encontro diferenciado. Né? No primeiro tópico aqui, a gente vê irmãos em conflito, né? A luta de Jacó com o anjo, ela operou uma transformação não só de seu nome, mas também de seu caráter. Jacó, a essa altura, ele chega à conclusão que viver de trapaças não levava a lugar nenhum. Né? Ele fazia suas trapaças, enquanto alguém que fazia também com ele. Né? Até que ele enganou seu pai, se fazendo passar por Esaú. Depois chega lá em Padã Arã, ele foi enganado também pelo seu sogro, quando ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, e no final das contas Labão chega com Leia. Né? Então Deus transformou não só Jacó, como também Esaú. E é importante a gente lembrar também, né, irmãos e amigos ouvintes, o valor da intercessão. Jacó, por exemplo, ele fazia tudo que era preciso pelo lado humano, mas, por outro lado, ele confiava na providência divina. Ele orou ao Senhor para que o Senhor o livrasse da ira de seu irmão. Né? E, realmente, Deus ouviu a oração de Jacó. Na Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Jacó agora já transformado, né, numa outra pessoa. Então Deus com certeza ouviu a oração de Jacó e trabalhou no coração de Esaú. E Esaú, por outro lado, também, ele analisando, ele deve ter chegado à conclusão que ele muito contribuiu para chegar àquele ponto. Afinal de contas, ele não fez o menor caso com a bênção da primogenitura. Então, isso contribuiu para uma resolução de forma pacífica no seu irmão. Né? Outro ponto importante que a gente observa aqui, irmãos, é que na escala de prioridade de Jacó,
ele teve como prioridade, né, a proteção de sua amada Raquel. Né? Ele analisando, né, embora ele tenha confiado em Deus, tenha orado ao Senhor para que Deus fizesse um encontro bem-sucedido com seu irmão, mas pensando no lado negativo, então ele repartiu, né, o povo assim em alguns bandos, então colocou na frente os filhos de Leia, né, e sua serva, e deixou Raquel por último. Agora, uma coisa importante que, mesmo depois de fazer isso, depois ele avança na frente desse grupo para alcançar Esaú. Né? E ali, por exemplo, quer dizer, um clímax de uma rivalidade que iniciou desde o ventre. Então, aproximando-se o encontro com Esaú, Jacó não deixa nada para o acaso. Então, ele teve a sua estratégia, uma estratégia meticulosa de prudência humana junto com confiança divina. Então, ele fez, né? Me faz até lembrar de uma citação que eu vi, que eu li uma vez e eu guardei ela para sempre. Né? Nós devemos fazer tudo como se tudo dependesse da gente e confiar em Deus em tudo como se tudo dependesse de Deus. Então, há coisas que pertencem a nós fazermos e há coisas que pertencem a Deus. Né? Daquele famoso ditado que a gente ouve sempre. Né? Na hora de tirar a pedra, as pessoas podem tirar, mas na hora de ressuscitar, aí é só com Jesus. Né? Então, tem coisas que compete a gente fazer, tem coisas que compete somente a Deus fazer. Né? Então, realmente, houve uma mudança na vida de Esaú e na vida de Jacó. Então, esse encontro. Quando Jacó avistou seu irmão de perto, ele se aproximou e inclinou-se 7 vezes. O 7, por exemplo, tem muitas pessoas que falam que é a expressão da mentira, mas nada disso. O 7 significa perfeição. Quando ele se inclinou 7 vezes, ele estava dando uma demonstração para o seu irmão Esaú que ele estava se humilhando ao extremo. A humildade, ela tem um poder muito grande de dissipar qualquer ira, né? E nos concede a paz, né? Nos dá vitória, nos dá descanso. Jesus nos convida a aprender com ele, a ser manso e humilde de coração. Né? Então, sem a menor dúvida, Deus trabalhou no sentimento de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando 7 vezes, então, alguma mágoa que pudesse ainda permanecer, foram dissipadas toda a mágoa, a cólera contra Jacó. Então, somente Deus poderia promover realmente uma grande reconciliação entre esses irmãos. Né? E, segundo afirma o escritor de Provérbios, né? É mais fácil a pessoa conquistar uma cidade forte do que uma contenda entre os irmãos. Né? E a Bíblia fala também, né, que o ofendido deve ir ao ofensor. Então, Jacó ele se dirigiu para com seu irmão. O inimigo, ou seja, Satanás, ele desejava a morte de Jacó, mas houve um perdão e uma reconciliação verdadeira, e assim a quebra da promessa divina a Abraão, que era o desejo de Satanás, caiu por terra. E aí o que acontece? Satanás foi envergonhado e o Deus de Abraão glorificado. Então seria muito bom se as pessoas também que já teve alguns conflitos com algumas pessoas, com seus semelhantes, procurasse, né, o perdão, a reconciliação e deixasse essas arestas de lado, né, e solucionar o problema da melhor maneira possível. Então a gente vê que Jacó e Esaú se aproximam, se encontram
e se perdoam mutuamente. Depois nós vamos ver que o terceiro ponto, a família de Jacó segue o seu caminho. Cada um segue o seu caminho, né? Embora Esaú tenha convidado Jacó para seguir junto com ele, mas Jacó, com suas estratégias, ele viu que eram caminhos diferentes, embora sendo irmãos, mas os planos de Jacó totalmente diferentes dos planos de Esaú. Depois desse encontro e do perdão entre irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para Sucote, que significa abrigo. Ele ali edificou casa, né? E ficou por alguns tempos ali. Então, nós aprendemos nesse episódio que a gente podemos perdoar as pessoas, mas não significa que a pessoa tem que andar novamente juntos, né? Cada um tem a sua vida, cada um leva a sua vida. Pode haver perdão, né? Perdão mútuo, mas cada um seguindo o seu caminho e o seu propósito diante de Deus. Deus colocou um propósito no coração de Jacó, e os propósitos de Esaú eram diferenciados, né? Não pode guardar rancor, quer dizer, nós não podemos guardar rancor no coração, nenhum ressentimento, né? Devemos perdoar, como Deus tem nos perdoado. Inclusive, Jesus até falou sobre a questão do perdão, né? Aquele que muito perdoa, ele muito será perdoado. Aquele que pouco perdoa, pouco será perdoado. E aquele que não perdoa, obviamente, ele não será perdoado. Então, o perdão é uma coisa de fundamental importância na vida das pessoas, né? Jacó, por exemplo, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar, né, de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida, né? Jacó teve essa experiência, né, como Deus tinha sido com Abraão, seu avô, como tinha sido com seu pai Isaac, assim, da mesma forma com ele, né? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que priorizar as coisas de Deus. Infelizmente, em muitos lares, né, as pessoas dão lugar, mas priorizam redes sociais, filmes, séries e por aí afora, como altares, e deixa Deus em último plano, né? Então, é importante a gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não? Deus está acima de todas as coisas. Mais tarde, depois do trágico incidente de Jacó, que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. E a gente podemos agora concluir, né? As famílias dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios, muitas dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequência da queda, né? Lá de Gênesis capítulo 3. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio, inveja. Satanás sempre procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando contendas, vingança e separação. Quer dizer, que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou, né? Agora nós temos aqui as perguntas. O que a luta entre Jacó e o anjo resultou? Essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Somente quem Deus pode transformar o ser humano?
transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções, é algo que somente o Criador pode fazer. Por que Esaú perdeu a sua bênção? O primogênito e preferido de Esaú perdeu sua bênção porque era incrédulo e trocou por um prato de ensopado. Depois do encontro com Esaú, Jacó foi para qual cidade? Depois desse encontro, ele foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, né? Para onde Deus ordenou que Jacó retornasse, ele cumpriu de imediato. Deus havia ordenado que Jacó retornasse à sua casa, para a casa de seu pai Isaque. Não sabemos por que ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Amém? Amém.